Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Estamos ao vivo aqui nessa live. Vamos pegar esse aviãozinho aqui, mandar para todo mundo, mandar para os grupos, para os pacientes, para os parentes, cuidadores. Como eu falo sempre, né, as pessoas que a gente ama, que nos amam, pessoas que querem conhecer um pouco mais das patologias, pacientes de outras patologias também, cânceres hematológicos e vários outros. Vai ser muito legal essa live de hoje, gente. Vai ser bem interessante mesmo, porque nós vamos bater um papo com a médica e com o paciente. E nós vamos falar sobre um tema que para mim é uma grande novidade, por mais que já exista bastante tempo, mas nós vamos falar sobre cuidados paliativos. De novo, pega o aviãozinho para todo mundo, divulga nos grupos que vocês fazem parte, grupo de família, grupo de apoio aos pacientes, porque a gente precisa atingir o máximo de pessoas com esse tema hoje. Tá? Por enquanto, eu vou me apresentar, enquanto vocês vão entrando. Tá? Eu sou a Marli Panão, tenho 55 anos, moro em São Paulo, sou paciente de mieloma múltiplo. Eu fui diagnosticada, na verdade, eu tinha uma gamopatia que eu identifiquei em 2015 e em 2017 comecei a cuidar um pouco mais de perto, com menos tempo, porque a gente começou a fazer um acompanhamento durante 6 meses, depois foi reduzindo para cada 4 meses, 3 meses, 2 meses, e em 2019 eu comecei um tratamento, eu fiz um tratamento de quimioterapia durante 6 meses, 2 vezes por semana. E em janeiro de 2020, eu fiz meu transplante de medula óssea, porque eu era uma paciente elegível para o transplante de medula. E exatamente dia 28 de janeiro de 2020 foi quando eu tive a pega da medula. Então, é interessante porque nós, pacientes de transplante de medula, a gente tem o privilégio, né, quando a gente está lá no hospital, de ter mais uma data para a gente comemorar, que é a data da pega da medula. E dia 28 agora eu vou ganhar um bolinho. Tem 2 datas de aniversário. Aliás, todos nós, pacientes de transplante de medula, a gente tem que comemorar muito mesmo. Mas essa noite nós vamos falar com 2 pessoas muito interligadas com um tratamento de cuidados paliativos. E eu já vou chamar aqui, eu vou chamar primeiro, logo em seguida, pronto, convidei a doutora Juliana. Gente, faltou eu falar, né? Hoje eu sigo minha vida muito bem. O meu tratamento deu super certo, tá? Eu faço uso do Revlimid de 10 miligramas e, e fico muito envolvida hoje com muitos pacientes que se inspiram nas histórias uns dos outros. E isso é muito importante, porque é isso que conduz, né, os tratamentos, que ajuda muito. Já estamos aqui agora com essas 2 pessoas muito especiais. Na verdade, são 4 pessoas, né, porque eu tenho certeza que o que o Edivaldo tem para colocar para a gente aqui, a esposa dele, a Salete, tem muita participação nisso tudo, uma pessoa muito importante antes, durante e depois, né? Mas vou deixar ele contar um pouco. Então, primeiro quero dar boa noite, doutora Boa Juliana. noite, Marli. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceito o convite. Eu estou em nome do Joelísio Fraga, que é esse grande ativista do mieloma múltiplo, e uma pessoa que ele não mede esforços para ajudar em todas as áreas, todos os pacientes. E o Edivaldo eu acabei conhecendo, e a doutora Juliana foi através do Joelísio, quando a gente combinou essa live aqui, ele me conectou com vocês dois, eu só posso agradecer. Então, obrigada, doutora Juliana, por ter aceito o convite do Joelísio e estar fazendo parte hoje aqui dessa live. E você, Edivaldo, nossa, a gente tem a maior emoção de falar com você, porque bati um papinho com você, né? Rapidinho.
e inspirou muito tudo que você passou e tudo que você tem que contar para a gente. Então, primeiro, obrigada por você também estar aqui com a gente, você poder dividir toda essa história que você tem. Boa noite, muito obrigada, viu? Boa noite. Agora, Tamo Edvaldo, junto. eu vou deixar primeiro, né, você, como a doutora está conversando, é a estrela dessa noite. Quem tem que brilhar com essa sua energia tão positiva que você tem, né? Que você, nossa, eu participo ali do grupo, eu vejo você tirando uma de você mesmo, enfim, é bem divertido. Eu sei que você passou por momentos muito difíceis e que, óbvio, né? Que agora você já aprendeu a administrar toda essa situação com a sua saúde, né? Com esse problema que você teve. Mas primeiro conta um pouquinho para a gente como foi, quando e como você descobriu o seu diagnóstico de mieloma múltiplo, por favor? Olha, primeiro, boa noite a todos, né? Meu nome é Edivaldo Santos Trabalho, tenho 41 anos, né? Eletricista, e descobri em 2016, né? Fazendo os exames, eu sentia muita dor nas costas, passei por vários médicos, até o médico fazer o diagnóstico do mieloma. Demorou 6 meses para conseguir fazer todos os exames e fechar o diagnóstico. Hoje eu, né, estou aposentado, sou cadeirante e estou tocando a vida, graças a Deus. Edivaldo, mas conta um pouquinho aí pra gente. Primeiro, você já tinha ouvido falar em mieloma múltiplo? Segundo, quando você descobriu, qual foi o momento mais desafiador, principalmente durante todo esse processo? 2019, que você contou um pouco como é que foi, 2020. Dá um briefing pra gente, conta um pouco como é que você foi, tudo isso que você passou, até a gente chegar nos cuidados paliativos junto com a doutora Juliana. Olha, demorou 6 meses para eu conseguir o diagnóstico do mieloma. Eu fiquei paraplégico, né? Tetraplégico, em cima de uma cama, né? Perdendo peso cada dia, né? Muitas dores, né? Fiz todo tipo de exame que podia fazer, eu fiz e não fechava, né? Por falta do conhecimento dos médicos do próprio mieloma, né? Que ele se aparece de várias formas. Então, até conseguir fechar o diagnóstico, eu já estava praticamente só mexendo a cabeça. Demorou muito tempo, né? E aí foi quando a gente, né, já estava bem fragilizado. Aí um médico que trabalhava em Jaú, que eu moro em São Carlos, ele estava dando treinamento, né, no hospital que eu estava internado, e ele falou que poderia ser o mieloma, né? Poderia ser um tipo de câncer. Aí foi quando a gente fizemos um mielograma e ele fechou o diagnóstico, né? Então, você descobriu através primeiro das dores, aí que você foi fazer a pesquisa, nisso já se passaram 6 meses, os médicos não passavam essa avaliação, qual era a sua doença, né, real, e quando você fechou o diagnóstico, qual foi o protocolo que os médicos passaram para você? Você era elegível para fazer transplante de medula ou não? Qual foi o protocolo que você usou? Se a Salete quiser participar e ajudar, aí ela pode, viu? Que eu sei que ela está aí do teu ladinho, viu? Opa, a Salete é craque nisso, ela vai falar para vocês melhor. Boa noite, pessoal. Então, o Edivaldo descobriu, como essa parte que ele já falou, aí depois a gente foi para Jaú, fizemos 25 radioterapia, ele estava com uma vértebra já com plasmocitoma. Aí ele fez 25 radioterapia, aí nessa radioterapia ele voltou a mexer um pouquinho, aí foi para fazer as quimioterapia. Fez o primeiro ciclo que ele entrou em remissão. Essa primeira quimioterapia eu não recordo o nome porque era feita injetável no hospital.
Aí ele entrou em remissão, e aí depois ele voltou a ficar bonzinho, tudo, só que em 2018 o mieloma voltou, aí ele fez outro protocolo, mas deu aí a polioneopatia, que foi ficar com a mão e os pés caídos. Então cancelou essa quimioterapia por descobrir que ele tem síndrome de Cushing, que aí ela estava atiçando, prejudicando mais. Então foi cancelada essa quimioterapia, que era um... Depois a doutora me ajuda aí com esses nomes técnicos que eu não lembro. Aí depois ele fez o Velcade, que era uma aplicação por mês, só que esse Velcade deu uma reação que foi a meningite. Também teve que ser cancelado. Aí parou o Velcade, foi quando ele estava bem debilitadinho, aí a gente começou a fazer um tratamento só para ajudar a não espalhar, que foi o dexametasona, como eu falando, em casa. Que foi aí onde ele voltou a ficar melhorzinho, que é o que a remissão que ele tem hoje. E então, assim, foram 4 protocolos, nisso acompanhando junto com a fisioterapia, com rádio, tudo. Mas a rádio foi, o primeiro protocolo foi o rádio. A radioterapia, 25 sessões. Nossa, Edivaldo, você tem que andar com a Salete colado em você, né? Se você perdê-la, você tá perdido, hein? Bom, tem aquele ditado, né? Que por trás de um homem de sucesso tem uma mulher muito cansada, né? Verdade. Não, mas é brincadeira. E a gente admira muito essa parceria de vocês, porque você ter todo esse apoio da família, principalmente da sua esposa, isso é fantástico. Nós temos muitos pacientes, homens e mulheres, seus maridos e esposas acompanham, apoiam, e filhos, filhas, então isso é fantástico. A gente vê muito amor envolvido em muitas famílias que precisam mesmo desse apoio. Então, olha só, todo esse tratamento que você fez, você estava muito debilitado, a Salete até me mandou umas fotos suas, pena que não dá para a gente compartilhar aqui durante a live, né? Você é outro homem hoje. Eu vi, a doutora também lhe viu pessoalmente durante todas as consultas, os acompanhamentos durante esse tempo todo. É assim, é gritante a mudança que você tem. A gente olha para você, você é saudável. Se a gente não te vê na sua cadeira de rodas, só te vê para cima, né, da cintura para cima, não vê nada. Porque você tem uma cara muito boa e você passa uma expressão de saúde. Uma loucura isso, né? Mas é verdade, é o que a gente enxerga em você. Eu queria ir conversando um pouquinho com a doutora e com você, e aí agora eu queria um pouquinho da informação da doutora, como que você chegou até ela, nos cuidados paliativos, que é onde talvez obteve toda essa resposta, né, doutora, dessa cara saudável que o Edivaldo está aí mostrando para a gente. Então, eu queria saber, em primeiro lugar, o que são os cuidados paliativos? Então, o ponto importante é a primeira coisa da importância da informação no sentido de desmistificar mesmo, né? Os cuidados paliativos são uma abordagem, né? Como se fosse uma camada a mais de tratamento, não substitui nenhuma linha de tratamento, né? Mas é uma abordagem que pode ser oferecida para todo paciente com uma doença que ameace a qualidade da vida, então uma doença grave, né? Que pode ainda ser tratada ou não, tá? E, na verdade, o objetivo dos cuidados paliativos é tornar a convivência do paciente e dos familiares com a doença e o tratamento um pouco mais confortável, né? O paliar, na verdade, nada mais é do que curar, tornar aquilo mais confortável, porque são doenças ameaçadoras, né? Tanto a doença como os tratamentos trazem muitos sintomas e isso compromete a qualidade de vida. E é isso que é importante a gente entender, né? Quando o Edivaldo e a Salete trazem para a gente, ele veio com um quadro bem comum de paciente com diagnóstico de mieloma, né? Aquela dor nas costas. Claro que nem toda dor nas costas é mieloma, tá, gente? Que fique claro isso aqui. Mas é uma dor recorrente, que não melhora, né? Que precisa persistente, não melhora com os analgésicos comuns e que precisa ser investigada. E a investigação, infelizmente, acabou sendo, no caso dele, um pouco tardia. Então, ele já tinha uma sequela neurológica, né? Então, por mais que o mieloma seja uma doença potencialmente tratável e curável, como no seu caso, por exemplo, Marli, graças ao transplante, né? O Edivaldo acabou se debilitando muito.
por conta de ter ficado acamado, de ter ficado com toda essa dependência. E uma coisa interessante que a Salete trouxe bem é que ele tem síndrome de Pomes, que na verdade, além do plasmocitoma, ele tem outras alterações neuroendócrinas, que na verdade ele teve a neuropatia em 2018, então ele teve plasmocitoma, ficou plégico, fez a radioterapia, fez a quimioterapia, remitiu. Depois, ela traz que em 2018 ele teve a neuropatia, que foi além da plegia que ele já tinha, um comprometimento nervoso de mãos e pés, que ficou com a mão e os pés caídos, então trouxe um maior comprometimento. Retomou a quimioterapia, remitiu. Em 2019, ele teve novos sintomas, começou a apresentar hipoglicemia, teve uma neuropatia, uma meningite herpética. Então, ele poderia ter sido indicado, recebido a indicação de transplante como você, nessas remissões, por exemplo. Mas pela condição clínica geral e pelo perfil de toxicidade que a gente pode ter relacionado ao transplante, foi considerado não indicado por várias vezes. Nós aqui somos um serviço de referência, né? Então o caso foi discutido entre a hematologia e o pessoal do transplante por várias vezes, mas foi contraindicado dada a condição clínica que ele se encontrava, né? E o que a gente percebe é o seguinte, a partir do momento que foi optado por uma quimioterapia mais tranquila, que é o que ela fala, que era a dexametasona com a outra medicação via oral que ele estava fazendo em casa, a gente é como se a gente tirasse o pé um pouquinho, né? Então a gente oferece uma medicação com um perfil de toxicidade menor, uma chance de resposta do ponto de vista oncológico também menor, mas que faz com que o paciente tolere o tratamento de uma maneira mais tranquila. E ele foi encaminhado para a gente também por conta dessa questão do controle do sintoma. Ele tinha muita dor, ele tinha uma dor com componente neuropático, então tanto pela lesão óssea quanto pela lesão nervosa da neuropatia, né, mista. E a quimioterapia, que a gente chama de paliativa, que na verdade estava sendo feita para controlar a doença, mas sem o objetivo de curar, acabou trazendo um maior benefício, uma melhor qualidade de vida e a transformação nesse Edivaldo que a gente vê. Doutora, o tratamento, os cuidados paliativos, eles são focados num paciente terminal? Então, esse é um ponto importante, sabe? Porque a gente cuida, sim, de paciente terminal, sabe, Marli? Mas muito do preconceito vem disso. A assistência do final da vida, o cuidado dos pacientes em fim de vida, ele é a ponta do iceberg do nosso trabalho, né? Como eu disse, por definição da Organização Mundial de Saúde, de todas as sociedades, os cuidados paliativos, eles devem ser oferecidos a todos os pacientes com doenças crônicas que ameaçam a continuidade da vida, o mais precoce possível. Então, na verdade, quanto antes, melhor, né? Quando o cuidado paliativo é iniciado mais precocemente, a gente tem um melhor manejo dos sintomas, uma otimização de conforto, inclusive um estabelecimento de plano de cuidado, né? De objetivo. O que a gente objetiva, o que vai fazer, quais são os próximos passos, a tomada de decisão compartilhada. E isso, infelizmente, quando os pacientes chegam para a gente já em situações muito avançadas, muito próximos do final da vida, a gente realmente tem muito pouco para oferecer, né? O preconceito existe, tanto por parte dos pacientes, como por parte dos próprios colegas profissionais de saúde, no sentido de que chegou no paliativo é porque não tem mais o que fazer, né? Eu sempre brinco para os pacientes, muitas vezes ambulatorialmente, quando a gente termina a consulta, que a gente conversa, brinca, explica tudo, eu falo assim, tá vendo? Eu não estava vendendo caixão, eu não sou a mulher da foice, vamos tentar otimizar a sua qualidade de vida, né? Porque a gente tem muito a oferecer. A gente não gosta da morte, muito pelo contrário. A gente gosta tanto da vida que a gente quer que ela seja muito boa e digna até o dia que a morte chegar, que vai chegar para todo mundo, né? Doutora, então, quanto antes começar, melhor, né, o tratamento. E para quem que é indicado o tratamento? É só para paciente de câncer? Você tá preparadinha, né, Marli? Na verdade, Fui bem preparada, olha, foi boa a nossa conversa antes. E olha, só deixar claro para os pacientes, doutora, eu nunca tinha estudado sobre os cuidados paliativos e eu estou aqui para aprender. E eu estou aqui para
entender um pouco mais sobre isso. E hoje eu tive minha consulta com a hematologista, que eu até comentei com a doutora, né, a senhora, e eu falei para ela, ai, doutora, hoje vou fazer uma live com uma médica que conversa com hematologistas sobre os cuidados dos pacientes de mieloma múltiplo, com os cuidados paliativos. Nossa, eu quero entrar, eu quero participar, mas eu vou ter uma reunião aqui no hospital. Eu falei, não tem problema, vai ficar gravada, depois eu te mando. Eu falei, ó, vamos pensar nisso lá na frente, hein, doutora? Então, eu estou aqui para aprender, e tudo que eu estou perguntando à senhora, né, a doutora me ensinou, e eu acho, assim, fantástico, porque eu acho que muitos pacientes, doutora, estão aqui porque foram buscar informação, né? E hoje a gente tem internet na mão, Instagram na mão, não é só o Google, porque normalmente quando a gente descobre alguma doença, tudo é Google, né? Doutor Google vai lá e pergunta, e aquela confusão total na cabeça, eu vou morrer, e agora? Isso é uma sentença de morte. E dentro dos Então, grupos... aí vai morrer mesmo, né? Porque daí, É, infelizmente, e olha só, se eu não fizesse parte do grupo do Comitê de Pacientes da Braga, do grupo do Joelísio Fraga, e isso não estivesse dentro dessa comunidade, é um tipo de coisa que talvez eu não saberia, eu não buscaria essa informação. Então, só queria dar essa pitadazinha aqui, e por favor, doutora, a pergunta foi se só serve para pacientes de na câncer. verdade, não, né? Nós aqui no Hospital Manoel Carvalho somos uma unidade de cuidados paliativos oncológicos, né? Mas os cuidados paliativos, eles podem e devem ser ofertados para todos os pacientes, né? Por exemplo, pacientes geriátricos, paciente com demência, paciente com insuficiência cardíaca, todos aqueles pacientes portadores de doença crônica, né? Os pacientes com HIV que acabam evoluindo com a AIDS e outras e as suas complicações. As próprias sequelas de trauma e politrauma, que muitas vezes acomete pacientes jovens, né? As encefalopatias isquêmicas que ficam com os pacientes com sequela, né? Nós aqui somos uma unidade de cuidados paliativos oncológicos, mas a abrangência é muito grande. E uma coisa importante da gente ter em mente é que existe um envelhecimento da população, né? Então, a prevalência dessas doenças crônico-degenerativas, elas tendem a aumentar, né? E com o avanço da medicina, as tecnologias de tratamento também estão surgindo novos tratamentos que muitas vezes não oferecem cura, mas oferecem controle das doenças. Então, os pacientes acabam convivendo por mais tempo com doenças e seus tratamentos que podem trazer sintomas e comprometimento de qualidade de vida que podem ser paliados e isso pode se tornar mais palatável, né? Então, a importância do paliativista está aí também. E quem oferece o tratamento é só o médico? Por exemplo, no nosso caso, o hematologista, é ele que tem que recomendar, ele tem que solicitar, como foi, por exemplo, com o Edivaldo, foi assim com ele também? Na verdade, de um modo geral, né, o que a gente explica é o seguinte: não, primeiro ponto é que não se faz cuidado paliativo sozinho, né? É uma abordagem que é oferecida por uma equipe multidisciplinar, que deve ser o mais ampla possível, né? Então, constituído por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, fono, TO, capelão, né? Terapeuta ocupacional. Então, quanto mais ampla, melhor. Qual é o objetivo? Gastar mais? Claro que não, né? O objetivo é que cada um, com o seu conhecimento aprofundado da sua especialidade, avalie o paciente e entenda e lance e proponha, né, maneiras de ajudar a estar controlando aquilo. Para cada caso e para cada fase de evolução, um ou outro profissional participa um pouco mais, né? Mas de um modo geral existe essa interação da equipe. Uma outra coisa importante é muito difícil, hoje em dia, com o acesso às informações, até tem aparecido, né, pacientes que procuram, que buscam pelos cuidados paliativos. Mas, de um modo geral, a gente trabalha como uma equipe consultora, né? Então, a equipe assistente do paciente, seja da hemato, da oncologia, da neuro, até da UTI, né? Hoje já tem papel de cuidados paliativos na UTI, eles fazem um pedido de avaliação e a equipe entra, né, para estar discutindo o caso e estabelecendo programas, estabelecendo o plano de cuidado e dando continuidade, né?
Vocês me desculpem, alguém colocou aqui psicólogo. Psicólogo é essencial, gente. Toda a equipe é importante, a equipe multi é muito importante. E eu sou advogada da equipe multi. A gente, médico é meio chato às vezes, né? Não gosta muito de trabalhar em equipe, mas a gente tem que reconhecer a importância do papel de cada um. Nossa, a gente vai lendo aqui os comentários, né? Como ajuda toda essa informação que a doutora está nos dando e como ajuda a saber que existe um paciente como o Edivaldo aqui, vivo, alegre, feliz e tocando a vida e sendo forte, né? Depois de tudo que ele passou e tem encontrado uma solução, né? Nos cuidados paliativos para ele hoje ter essa qualidade de vida. Todos os pacientes, doutora, não são todos pacientes que eu falar. Na verdade, assim, independente da patologia, do momento e do estágio que a pessoa esteja, os cuidados paliativos, eles servem para todo mundo, para todos os pacientes, independente se está no começo, no meio ou mais avançado uma doença. Não existe um protocolo fechado, né? Existem protocolos, mas o que nos move, o que move a filosofia dos cuidados paliativos são os princípios, né? Então, é essa questão de controle de sintoma, de comunicação e de trabalho em equipe, né? São os nossos pilares. E a gente precisa estar sempre juntos, mas para cada paciente, em cada fase da doença, a abordagem vai sendo adequada, né? Então, o paciente teve o diagnóstico de mieloma, por exemplo, e ele foi encaminhado para a gente. Tem dor, não tem dor, está fazendo químio, tem efeito colateral da químio, não tem, já tem comprometimento de motricidade, precisa, por exemplo, do apoio do pessoal da equipe do serviço social para estar ajustando as coisas na cidade, para conseguir ajuda e tal. Como é que está a aceitação do paciente, a aceitação da família, né? Porque isso é muito importante. O Edivaldo, por exemplo, ele é um guerreiro, porque, na verdade, ele fez o caminho inverso. Ele não precisou aceitar a doença antes da sequela. Ele recebeu primeiro a sequela neurológica e foi assim que ele abriu o quadro, né? Então, ele veio com um quadro de plegia que tinha muita dor, e então ele tinha que aceitar a perda da autonomia e da independência, lidar com o manejo das medicações para a gente ter um ajuste adequado de sintoma. Então, isso é um papel importantíssimo do paliativista, que a gente não tem como conversar sobre emocional, social e espiritual com o paciente com dor, né? E ainda a questão da oncológica do ponto de vista de quimioterapia e prognóstico do mieloma propriamente dito. E todas essas idas e vindas, né? E a evolução teria sido completamente diferente num paciente ativo que estivesse deambulando e que a dor fosse em outro lugar, ou a lesão inicial fosse em um outro lugar sem tanta sequela, né? Então, conhecendo o Aldo, a gente foi... Por isso que a gente vai indo devagar, né? A gente estabelece objetivos pequenos e alcançáveis e a gente vai trabalhando devagar. Então, o principal inicial era o manejo da dor, né? Ele teve um bom ajuste, hoje ele faz uso de opioide regular, já tem algum tempo que não tem necessidade de reajustar a medicação, ele faz uso de opioide adjuvante. E aí, com isso, foi indo acompanhamento de toda uma questão emocional, psicológica. O papel da reabilitação para ele foi importantíssimo lá em São Carlos, né? Isso tudo foi viabilizado lá. Eles têm uma retaguarda de equipe médica lá, que também ajuda nas burocracias, porque infelizmente no Brasil tem muita burocracia para a gente conseguir as medicações, o acesso a tudo isso. Então, o pessoal lá de São Carlos ajuda bastante. E o apoio da família, né? Porque a Salete mesmo teve época que no colo, com o pé nas costas. Ela dava balão em todo mundo. E hoje ela conseguiu, graças a toda essa recuperação dele, ela já voltou até a trabalhar, né, Edivaldo? Verdade. Isso que eu queria que ele contasse um pouco para a gente também, porque a Salete, ela falou assim, né, que, como a doutora falou, ela ficou tomando conta de tudo, né, todos os filhos, o marido, dela mesma, e um dia desses, eu conversando com ela, eu falei, meu Deus, quem cuida de você? Como é que foi para você?
né, durante todo esse período. Porque a gente cita muito, né, em todas as nossas lives, bate papo no grupo, divide com as pessoas, a sua família, fala com seus amigos, porque vai chegar um momento na tua vida que você vai precisar dessas pessoas do lado. Vai precisar de orações, apoio, alguém para acompanhar numa radioterapia, numa quimioterapia, ou fazer uma sopinha para você na tua casa, enfim. Então, quando eu ouvi a história da Atlética, eu falei, meu Deus, eu achava que eu fazia muito. Aí vem ela, né, doutora, e dá na cara da gente, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi agora. Aliás, peraí, tem só uma coisinha que eu quero falar agora. A Cristiane Vilacha, ela fala assim, no caso do Edivaldo, quem o desenganou, com certeza, não sabia o que eram os cuidados paliativos. Olha o comentário, né, doutora? Essa palavra, eu queria fazer um parênteses. A questão do Por desengano, favor. isso tem um impacto negativo muito grande. Nós, da Sim. equipe de cuidado paliativo, né? E no paciente, nos familiares e tudo mais, né? Uma coisa que é importante a gente entender é que cabe a nós, humanos, independente de ser da área da saúde ou não, saber as nossas limitações, né? Uhum. Então, assim, sabe até onde a gente pode ir e até onde a gente consegue ir, né? Quando um médico fala para um paciente que não tem mais o que fazer, ele está mostrando para o paciente, muitas vezes, a frustração dele como profissional em relação a não estar conseguindo atuar com a doença do paciente. Eu acho que esse é a principal diferença do olhar do paliativista, né? Porque a gente estudo, tem evidência, hoje já tem residência, né? Cuidados paliativos de atuação da medicina, e é uma área de atuação de vários profissionais da equipe multi já enfermagem, da fisioterapia, e isso vem avançando nos últimos anos. E a gente tem muito a fazer. Para mim, por mais que eu não consiga tratar a doença, eu consigo tratar o paciente. E o paciente vai Uhum. ser cuidado da maneira que ele precisa e que ele merece enquanto ele estiver vivo. Né? Eu acho que esse é o principal foco. Desenganar alguém é uma coisa muito cruel, né? Porque está falando da intratabilidade, porque incurável, às vezes a doença não tem cura, mas tem tratamento. A Sim. situação do desenganar é você dizer que você não consegue mais tratar e que você não vai mais fazer nada. Né? E só um parênteses, foi isso que me motivou, como oncologista, ainda na residência, a buscar os cuidados paliativos. Porque tem um intervalo de tempo aí, né? Entre a parada de tempo de quimioterapia e o fim da vida propriamente dita. E muitas vezes os pacientes acabam vindo a falecer de outra coisa e não da doença, do câncer propriamente dito, Uhum. né? Uhum. É uma coisa com a qual eu não me conformava. Os cuidados paliativos trouxeram isso, porque é esse cuidado à pessoa, ao paciente e aos seus familiares, né, para que tenha conforto e dignidade. E o Edivaldo é a prova disso, porque ele fez químio agressiva, teve toxicidade, e quando a gente optou por fazer uma químio mais branda, ele teve uma melhora e hoje ele está em observação, inclusive sem quimioterapia. A gente sabe dos riscos, a doença pode voltar, ela pode trazer complicações, sim. Mas assim, a gente sabe do que a gente pode fazer, a gente sabe até onde a gente vai, né? A gente sabe o que esperar da doença, do tratamento. E é real, né, doutora? Olha o Edivaldo aqui, né? Essa família aí inteira juntos, os filhos e, enfim, ninguém está aqui desenhando uma historinha bonitinha. Ele está ao vivo aqui com a gente. Então, Edivaldo, eu queria que você e a Salete falassem rapidinho. Ela até comentou aqui, né, que você dá muita força para ela, por isso que ela também supera e por isso que ela está de pé. Mas rapidinho, agora conta para a gente, com todo esse processo, vocês tiveram a fase muito difícil, que foi a fase que tiveram que parar a vida totalmente, focar em cuidar da sua saúde. E como é que está a vida de vocês dois hoje? Da Salete e a sua? Olha, a gente, né, quando entramos no paliativo, a gente passamos por um psicólogo que ele nos alertou, né, que a gente não poderia parar de viver. Então, mesmo com a doença, mesmo deitado numa cama, depois com a cadeira de roda, a gente nunca desistiu de viver. A gente só não anda, mas fazemos de tudo. Então,
E isso a gente nunca parou. A partir do momento que a gente entendemos que era a doença e os nossos limites, né, que tudo ia ser devagarzinho, né, gradativamente, a gente começou a viver, né, porque a gente foi com essas palavras que eu vou dizer agora. O psicólogo perguntou para mim se eu queria, o que era que eu queria deixar para os meus filhos. Era uma pessoa que estava com mieloma, né, com um tipo de câncer, deitado em cima de uma cama, com muita dor, ou se eu queria mudar esse quadro, né? Uma pessoa que tinha tudo isso e continuava vivendo. Então, foi isso que me alertou, e aí eu comecei a viver. Eu só vivia em cima de uma cama e com dor. Aí foi quando a doutora entrou, que ajustou meus medicamentos, né? As dores diminuíram, aí a gente começou a reagir, começamos a viver. E a gente vive um dia após o outro, né? Cada momento, cada segundo para a gente é importante. Então a gente não espera o amanhã, a gente vive o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. E hoje a Salete já está trabalhando, né? Você já está ficando sozinho em casa, né, Edvaldo? E isso, a Salete já voltou a trabalhar, graças a Deus. E eu fico com as crianças. É um prazer enorme ficar com meus filhos. Então, a gente só tem a agradecer. Primeiramente, a doutora Daniela, que foi quem nos recebeu no Amaral, né, que nos mostrou os caminhos, que seria longo, né, e difícil, e a gente poderia superar, né. Depois a Ana Laura, né, outra médica excepcional, e é a doutora Juliana, que está aí na frente da senhora, que nos ensinou, né? A abordagem foi difícil, foi que ela nos mostrou a real situação, que no momento, né, eu estava numa situação difícil, mas que se eu quisesse lutar, ela estaria ali para nos ajudar. E foi nos mostrando os caminhos, que é o que todos nós precisamos. Pessoas que nos mostrem o caminho, que nos mostrem as soluções, e a gente vai fazer, né? E foi isso que a gente se agarremos. Se agarremos e passo a passo as coisas foram fluindo, graças a Deus. E você seguiu à risca tudo que a doutora Daniele lá atrás passou para você e tudo que a doutora Juliana passa também. Seguiu à risca. Porque não era só o mieloma, né? Eu tive que aprender um processo todo de reabilitação, né? Desde segurar uma colher, né? Até passar da cadeira para a cama, da cama para a cadeira. E é um processo difícil e dolorido. Mas a partir do momento que a doutora ajustou a medicação, né? Aí abriu o margem para a gente, né, lutar. Porque com dor ninguém consegue fazer nada. Então esse foi o primeiro passo. Aí a gente, aqui na nossa cidade também tem a universidade, né, que é a UFSCar, que tem médico, fisioterapeuta, tudo, que nos ensinou a segurar um garfo, a segurar uma faca, a passar da cama para a cadeira. E até hoje a gente é grato a cada um deles. E sabe o que a gente se envolve muito, né? Numa situação de um paciente como você, Juliz, porque óbvio que você não tinha conhecimento, talvez nem do mieloma múltiplo, imagina, e passando tudo que você passou, você chegou a pegar Covid também, né? O momento do Covid foi, acho que um momento, um drama muito grande, um sofrimento fisiológico seu, da Salete, a doutora, né, toda a equipe também, e você superou. Então, isso tudo mostra para todos nós pacientes, seja qual for a patologia de câncer, né, que a gente não pode desistir, tem que buscar sempre uma saída, tem que estudar, tem que se conectar, tem que perguntar. A gente não nasce pensando que vai ter um câncer um dia, no dia que eu tiver o câncer, quando chegar a minha vez, ao contrário. A gente nunca acha que vai chegar a nossa vez o câncer. E, de repente, ele mete os dois pés na porta, escancara tudo e fala, opa, tô aqui.
que a gente faz? Buscar informação, né? Buscar com profissionais bons. E eu queria até que a doutora me passasse de novo, tem muitas pessoas que entraram aqui na live, depois que a doutora falou, o nome do hospital, a cidade, porque você me falou que é referência hoje, né? Nos cuidados paliativos. Nós somos o Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, interior de São Paulo, né? Que é um hospital de referência para tratamento de câncer, né? Então tem serviço de oncologia, hematologia, transplante de medula e a unidade de cuidados paliativos que oferece suporte para todos esses pacientes. Tudo se fala, né? Tá tudo conectado. É uma engrenagem, nada anda sozinho, né? Não, porque na verdade, a partir do momento que você estabelece um serviço de excelência, você tem que oferecer ao paciente todas as opções para o paciente, desde o diagnóstico, ao longo do tratamento, né? E até o fim, né? Até ao longo da doença. Não é porque não tem mais tratamento ou porque não tem mais quimioterapia que ele não vai ser assistido, né? É claro que muitas vezes os pacientes, a gente atende muito paciente de fora de Jaú, né? Então, como o Edivaldo, por exemplo. Então, muitas vezes a gente conta com o apoio da cidade de origem, né? Mas a retaguarda para estar apoiando, esclarecendo dúvidas, isso a gente sempre faz, né? E uma coisa interessante que o Edivaldo trouxe, e é exatamente o que a gente ouve de alguns pacientes, é o que a gente sente, né? Não é simples. Ninguém compra câncer na prateleira do supermercado, né? A gente não escolhe. Assim como a gente não escolhe a evolução que a gente vai ter. Nós estamos aqui hoje frente a 2 pacientes de mieloma, você e ele, com evoluções completamente diferentes, diagnósticos iniciais completamente diferentes, mas que foram assistidos, né? Independente da evolução, independente do tratamento, pode, o que não pode, do que se quer fazer, porque a gente também muitas vezes se depara com pacientes que não querem tratar. O importante é você se sentir acolhido, se sentir assistido, ouvido. E isso é muito importante na abordagem do cuidado paliativo, né? Aquela sensação que fazendo químio ou não, a gente está ali para o que der e vier, sendo bom ou não, né? E a gente não escolhe o câncer, mas é o que tem. Então, alegre ou triste, disposto ou não, vai se precisar enfrentar. Então, quando você tem uma equipe que te apoia, que te estimule, que te ajuda a encontrar maneiras de passar por isso, é como se tivesse de mãos dadas com você ao longo da trajetória, o caminho fica mais fácil, né? Ou menos. E não significa ou menos difícil, é. E claro que eu também passei por vários desafios, né? Eu não estou aqui hoje feliz da vida, falando, ai, deu tudo certo, foi tudo um reloginho. Não, tiveram algumas coisinhas, mas eu gosto muito dessa medicina personalizada. Os cuidados paliativos são personalizados, né? Cada paciente vai ter o acompanhamento, um protocolo, né? Essa roda gira para aquele paciente, não funciona para o outro vai ter que acrescentar algum outro protocolo, outro profissional, e assim vai, né? Então, isso é legal a gente já saber. Até alguém comentou aqui agora, doutora, falou assim, então é melhor a gente começar antes o TMO, o tratamento paliativo? Queria que a doutora respondesse isso. Uma coisa bastante interessante é que o importante do TMO, né, que é o transplante de medula óssea, que está indicado em algumas neoplasias hematológicas ou não, é que ele vem com uma carga de sintoma bastante importante, né? E muitas vezes ele é oferecido como um tratamento, existe uma chance de cura, claro que existe, mas não é 100% de cura, né? Então, um dos pilares do paliativo, como eu já comentei antes, além do trabalho em equipe, do controle dos sintomas, é a comunicação, né? A honestidade na comunicação, né? A clareza de detalhes, os objetivos, né? E o transplante de medula é um tratamento que dá para ser feito, ele tem as suas indicações, ele tem potencial de cura variável a depender da doença, mas ele tem uma carga de sintoma e de efeito colateral bastante importante. E já existem equipes de cuidados de transplante de medula óssea que têm apoio
de paliativistas, né, com o objetivo de controle dos sintomas. Por quê? Porque, infelizmente, existe paciente que muitas vezes vem a falecer por complicação do transplante, né? Ou a medula não pegou, ou pegou uma infecção, e aí são detalhes específicos do transplante, mas são riscos, né? Que quem entra no barco tem que saber quais são os riscos dele estar entrando naquilo. E além da questão dos efeitos colaterais, né? Que realmente tem dor, tem mucosite, tem náusea, tudo muito variável, dependendo do protocolo, mas comunicação, controle de sintoma e trabalho em equipe são os pilares que se encaixam plenamente para os pacientes de transplante de medula óssea, sim. Uma coisa interessante, Doutora, só um parênteses, é o seguinte: se a gente parar para pensar, todo mundo que tem doença crônica ameaçadora de vida não tem paliativista no Brasil suficiente, né? Então, hoje já está, a gente conseguiu agora, o ano passado, foi inserido na grade curricular dos cursos de medicina o conhecimento de cuidado paliativo, claro que não vai sair paliativista, né? Na residência de oncologia clínica, já tem nos 3 anos uma porcentagem de tempo que os pacientes precisam fazer o suporte os estágios e o aprendizado em cuidados paliativos. E é interessante que os especialistas conheçam os cuidados paliativos e tragam alguns desses princípios para a sua rotina do dia a dia, né? Mais especificamente para o paliativista, quando houver um caso mais difícil, quando houver necessidade, entendeu? Porque são princípios de clínica, de boas práticas que podem ser aplicados, né? Pelo oncologista, pelo geriatra, pelo médico da família, pelo neurologista, entendeu? Mas sempre que o especialista ou médico assistente julgar necessário, ele pode entrar em contato com um paliativista e solicitar apoio. E aí a equipe vai ser acionada conforme a necessidade. eu acho que a maioria das equipes médicas tem, né, o cuidado paliativo ali, meio até em UTIs e tudo mais, e a gente só conhece, eu vou fazer um comentário aqui, a gente só conhece na hora que precisa intensamente dele, quando alguém comentou aqui, né, depois da sentença, né, de alguns profissionais darem, né, não tem mais jeito, enfim. Infelizmente, isso é conhecido nessa hora, tanto pelo paciente como pela família, né, e os cuidadores. Então, essa live está sendo super esclarecedora, porque é muito bom para a gente. Só um minutinho. Peraí. É muito esclarecedora para a gente, para que a gente já se prepare para caso a gente tenha necessidade, com TMO, sem TMO, né, o transplante de medula ou não, a gente já tem esse conhecimento, né? É a Salete quem quer falar ou é você, Divaldo? Sou eu. Tá. É só reforçando que assim que eu descobri a doença, eu cheguei no Amaral, né, em Jaú, foi me oferecido os cuidados paliativos e por falta de conhecer, né, a gente não aceitou. Eu não aceitei, porque o que vinha em mente, o que a gente pesquisou, que já era o final, né? E eu só fui aceitar o cuidado paliativo depois que eu tive a meningite, que eu estava bastante debilitado e no momento eu não ia poder fazer as quimioterapia, né? E eu tinha muita dores, era dores demais. Aí foi quando eu conheci a doutora e a gente começou a ajustar, né? Ajustar a medicação, né? Passar pelos psicólogos, né? Conhecer o que é o paliativo, né? Que não era o final. Hoje eu posso falar que os cuidados paliativos é o começo da vida. Se eu tivesse o entendimento desde o primeiro dia, eu teria aceitado. Então é mito que é final. Eu estou aqui vivo hoje e posso garantir para cada um de vocês que puder assistir esse vídeo que não é o final, é o começo. Para mim foi o começo. Então a gente tem que ter uma cabeça sadia, o corpo acompanhar. E no começo eu queria ter o corpo sadio e a cabeça eu não estava. Então é o inverso, né? A gente quer só tratar, né, da doença e não se prepara
não tem um preparo primeiro. Então, foi o que aconteceu, né? Conheci os cuidados paliativos, né? Aprendemos a lidar com a nossa mente, o corpo acompanhar. Foi o que aconteceu comigo. Olha, eu acabei de falar sobre isso, né? Que, olha, doutora, é um preconceito formado de falta de informação. E aí o paciente demora para começar a ter respostas do corpo, porque ele mesmo fala, não, nunca ouvi falar, não quero saber disso, eu quero, o que tem de mais rápido? Às vezes as pessoas também querem, os pacientes querem uma resposta de curto prazo. Não, isso é o quê? A médio? Não quero, eu não sei. E, né, como que a pessoa interpreta isso? E a importância dessa live, aliás, a gente tem que agradecer de novo ao Joelísio de ter juntado a gente aqui para a gente bater esse papo, porque foi fantástico ter juntado nós para ajudar pessoas que também não têm esse conhecimento. E que isso daqui vai ficar gravado e nós vamos poder usar como material, como eu falo em todas as lives, né? Nós vamos poder usar isso como material para outros pacientes que tiverem dúvida, os pacientes que talvez se sintam muito fragilizados emocionalmente, que têm medo ou receio do novo. E a gente não pode ter medo nem receio, a gente não viveu aquilo. Como é que a gente pode falar sobre uma coisa que a gente não viveu, né? A gente pode falar sobre o que a gente vive. E você arrasou, Edivaldo, dando esse seu depoimento aqui. Os nossos convidados, tem muita médica que eu estou vendo aqui, algumas doutoras presentes também. Você está dando uma aula para a gente, não só dessa sua superação, fisiologicamente falando, mas a sua cabeça. Você está ajudando muito a gente hoje. Pode falar. Não, e também, né, a cada grupo, né, os grupos que nos ajudam, que um conta a sua história, né, um conta a sua dificuldade, que, né, a gente aprende muito, um falando para o outro as dificuldades que tem, né, as passagens, né, que cada um dos seus tratamentos fizeram, deu certo, outros não deu e começaram outro depois. Então, isso vem fortalecendo cada um, cada dia mais a gente. Sim. E Olha, desculpa, pode falar. oferecer, né, essa oportunidade, né, a Ana Michele, que faleceu essa semana, né, que nos ajudava muito no depoimento dela, né, que não por ela ter morrido, né, mas por ela ter nos ensinado a lutar, né. Então aqui está o nosso sentimento a ela, que ela não está mais conosco. Sim. Eu acho que muitas pessoas, né, no Brasil, a gente acabou vivendo isso, né? Vou só fazer um comentário aqui da doutora Daniele. Esse preconceito com os paliativos ainda é muito grande e assustador para os pacientes. E também existe no meio médico, inclusive entre nós, hematologistas, que sempre estamos atrás, tá bem, gente? Então, vamos ajudar os nossos médicos a nos ajudar, né? Eu ia pedir para o Edivaldo dar dica, mas ele não tem nem dica, porque a live inteira foram todas as dicas dadas por ele, todas. E a gente só pode agradecer a você, Edivaldo, de você estar aqui com a gente, mesmo hoje que você falou, né, que o motor deu uma, né, uma má engrenagem ali, você está aqui presente com a gente. Muito obrigada. Obrigada ao Joelísio Fraga de ter juntado a gente aqui. E isso vai ficar gravado, documentado dentro do Instagram. E eu quero agora que a doutora Juliana deu alguma dica para nós, pacientes, alguma referência para que nós possamos até também, muitas vezes, dar ideias para os nossos hematologistas, sugerir, perguntar, por que não? Eu acho que o principal objetivo é conhecer, né? Ninguém compra uma casa ou aluga uma casa sem conhecer, né? Saber se tudo funciona, como é que tá, né? Ninguém contrata um funcionário sem ter referência. Então, é importante a gente, quando começa um tratamento, né, buscar informações. Claro que de maneira em fonte confiável, então a equipe médica é a equipe de saúde, né? Os médicos e a equipe são os ideais mesmo, perguntar sobre a doença, sobre a quimioterapia, sobre os efeitos colaterais, né? As possibilidades, os prós e os contras, né? E
maneiras de otimizar o tratamento, né? Porque uma coisa importante é que existe uma pessoa atrás daquela doença. Existe um pai ou uma mãe de família, existe um funcionário. Então, a doença é uma doença crônica, como a gente já comentou. Então, ela vem com todas as suas repercussões físicas, sociais, emocionais, espirituais, né? Então, é difícil. Muitas vezes os pacientes, por culpa dos próprios médicos, os pacientes têm medo de perguntar. Ou, às vezes, tem medo de perguntar e achar que está querendo desistir do tratamento e aí propor um tratamento mais brando, né? Os pacientes eles vão numa consulta, eles vão buscar uma informação de alguém que tem embasamento técnico para tomar uma decisão, né? E essa decisão deve ser compartilhada, né? Baseada nos valores, nos objetivos de cada um. Então, buscar tirar essa questão engessada da conversa médico-paciente, né? É claro que por a doença ser crônica, os tratamentos prolongados, as visitas são muitas. Então, anotar as dúvidas, perguntar, buscar informações, né? Às vezes ouvir uma ou outra, você vai estar perguntando para o seu médico, estabelecer com a sua equipe assistente para que todo mundo possa oferecer o melhor possível. E o melhor beneficiado vai ser sempre o paciente. Interação médico-paciente é fundamental. Não tem outro jeito de existir solução para nós. E eu só posso agradecer essa interação agora, sua, da doutora Daniela. Nossa, assim, foi muito especial essa live, está sendo. Muito obrigada, doutora Juliana. Obrigada, Edivaldo, por vocês estarem aqui mais uma vez. Nós vamos ter que encerrar. Eu tenho assim, vontade de ficar a noite inteira batendo papo aqui, aprendendo bastante, me inspirando. Então, gente, olha, muito obrigada, boa noite para vocês. E nós vamos, com certeza, ter outras oportunidades da gente poder conversar e ajudar qualquer pessoa que possa chegar na nossa vida e a gente passar mais esse conhecimento também, mais esse tipo de tratamento, né? Que para mim, por exemplo, estou aprendendo pra caramba e eu acho que se um dia eu tiver essa oportunidade, por uma paciente aí elegível, até eu vou ser a primeira a falar, ó, cuidados paliativos, é totalmente personalizado. A gente gosta de tudo que é personalizado, né? Não tem pessoas que compram um carro e personaliza, a gente vai numa costureira, numa alfaiate, fazer tudo personalizado, uma bolsa, enfim. Imagina na saúde, gente. Não é? Então, na saúde, a gente tem sim que olhar para nós, olhar para dentro, não dar oportunidade, não dar sopa para o azar e pesquisar e perguntar. E se o seu médico fizer alguma carinha assim, tipo, vou ter que responder de novo, doutor, eu não entendi, me explica de novo. Desenha para mim, porque eu não estou entendendo, porque a gente não tem obrigação de entender, nós não estudamos para isso, né? Nós, pacientes, eu não sou da área médica, eu não tenho que saber tudo, mas eu tenho direito de perguntar. Então, perguntem, tirem as dúvidas, perguntem uma, duas, três, quatro, cinco vezes, não importa. E a maioria dos profissionais da área da saúde, eles fazem por muito amor. É uma profissão maravilhosa, é pelo outro. Então, eu só posso agradecer que pelo outro, vocês estão aqui, né, por nós, e dando esse conhecimento todo. Então, Divaldo, muito obrigada. Obrigada, Salete, obrigada, doutora Juliana, e obrigada a todas as pessoas que participaram aqui agora com a gente, tá? Obrigada a vocês. Boa noite, gente. O prazer foi todo meu, tá? Obrigada.